Calma, as coisas estão andando. Na política tudo é muito lento. Tanto o inquérito do STF, que está investigando fake news, como a CPI das fake news, essas duas investigações estão andando em paralelo, ou seja, separadamente, e estão colhendo provas de que o Bolsonaro cometeu crimes antes das eleições e de que esses crimes continuam sendo cometidos. Então, enquanto de um lado os holofotes estão todos virados para o desgoverno Bolsonaro e para todas as coisas que ele faz de errado, para os crimes de responsabilidade dele e tudo mais, de outro lado, por trás dos holofotes, onde ninguém está vendo, há duas investigações que estão caminhando rapidamente e estão indo passo a passo para provar os crimes do Bolsonaro, e isso pode levar à cassação de chapa, pode levar ao impeachment, sim. Hoje tem mais informações, tanto da CPI como do inquérito. Mas antes, se você é contra o governo Bolsonaro, se você quer ver a casa cair, se inscreve no canal. É muito importante fazer número para o YouTube, levar o vídeo a mais gente. E 60% das pessoas que assistem os vídeos até o fim não são inscritos no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, seja um dos 40% que é inscrito no canal e vamos aqui fazer oposição juntos. Então, vem com a gente. E agora vamos falar sobre a CPI, sobre o STF e como a casa uma hora vai cair. Não vai ser uma bomba não, vão ser várias bombas contra esse governo. O inquérito do STF não está vazando quase nada, eles estão bem avançados na investigação. A investigação do STF é um inquérito que foi aberto mais de um ano atrás. É uma investigação que começou investigando pessoas que estão difamando e fazendo ataques contra ministros do STF nas redes sociais. Tá? Depois, pessoas que estão ameaçando ministros do STF. Tá? Agora a investigação mudou completamente. O foco é bolsonarismo. Só esse, o foco é o bolsonarismo, porque eles descobriram que quem fazia ataque aos ministros do STF eram bolsonaristas, quem financiava esses ataques eram bolsonaristas, quem organizava manifestações em que colocavam máscaras do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli na manifestação e gente apedrejando os bonecos que tinham máscara desses ministros eram bolsonaristas. Não apenas quem financiava, mas quem organizava essas manifestações e quem ia nelas. E aí o STF mudou o foco total contra o bolsonarismo. Esse é o foco do STF. Então quando a gente fala, o STF está calado, parte do STF está calada e acovardada. Mas outra parte está investigando e está colhendo todas as provas. Saiu hoje a notícia de que empresários bolsonaristas gastam 5 milhões de reais por mês para promover fake news e para promover manifestações pró-Bolsonaro e para promover ataques ao STF. Ou seja, a investigação do STF está chegando. Chegou na página do Luciano Hang, que é o dono da Van, e provou, já tem as provas, de que ele está gastando muito dinheiro em anúncios nas redes sociais. Esses são os anúncios que ele faz da maneira oficial. Vai lá no Facebook, clica em impulsionar a publicação, impulsiona, e é o anúncio ali da maneira oficial. Fora os anúncios que eles fazem escondidos, que eles fazem não com a página oficial dele, ou que eles fazem por meio de agências de marketing. Então o STF está chegando e colhendo as provas de que empresários não apenas financiavam o Bolsonaro por fora durante a campanha, o que é crime eleitoral e leva à cassação da chapa, mas continuam financiando o Bolsonaro, mesmo agora, depois das eleições, e financiando e gastando milhões para ele. E aí vem a pergunta, a troco de quê? E é isso que o STF está investigando agora. Porque, veja bem, você pode ter muito dinheiro, mas você não vai ficar gastando 5 milhões por mês para ficar promovendo um governo se o governo não te der nada em troca. Alguma coisa o governo dá em troca. E se você gasta dinheiro e o governo te dá em troca de outro lado, o nome disso é propina. E aí a gente começa a ter um leque de outros crimes. Então, o STF está indo. Poucas coisas que vazam nesse inquérito do STF é isso. Já descobriram que empresários estão gastando dinheiro promovendo, inclusive, as manifestações do próximo domingo, que são manifestações pedindo o fechamento do Congresso e do STF. E, gente, eu não gosto do STF, muito menos do Congresso. Eu não gosto deles. Ninguém gosta do STF e do Congresso. De nem esquerda nem direita. Mas pedir o fechamento das instituições é pedir uma ditadura. É apoiar uma ditadura. Porque se não tem Suprema Corte e não tem Congresso Legislativo, só tem poder executivo. Então é uma ditadura. Em que só o presidente manda, ele é como se fosse um rei do país. Então são manifestações apoiando uma ditadura. E o STF já tem provas e já sabe quem são os empresários que estão gastando muito dinheiro para financiar isso. Então, gente, calma. Ainda tem meses de investigação. Eles vão reunir todas as provas. Quando tiver tudo, vai ser uma bomba só. E aí, espera para ver
a casa cair, porque essa bomba vai explodir no colo do Bolsonaro. Em paralelo a isso, o Bolsonaro faz os ataques ao STF, ao Congresso. Ele convocou hoje, ontem à noite, ele usou o Twitter oficial da SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo, ou seja, um Twitter pago com dinheiro público, da SECOM corrupta do secretário Weingarten, aquele secretário que recebe propina da Record, da Band. Eu posso falar que é propina porque ele aumenta a verba de publicidade desses canais e esses canais contratam a empresa dele. O nome disso em qualquer lugar do mundo é propina. Então, esse corrupto aí, ele usou o Twitter oficial de um órgão governamental que é a SECOM para promover as manifestações do dia 15 que pedem a ditadura. Olha só como isso é grave. Aí você fala, pô, nada acontece com o Bolsonaro? Realmente, até agora, efetivamente, nada. Mas a CPI está colhendo as provas. A CPI das fake news, olha só, o Rodrigo Maia, enquanto a gente está aqui falando, nada acontece com o Bolsonaro, Rodrigo Maia suspendeu 12 deputados do PSL. Eles não têm mais funções partidárias, eles podem votar, eles podem fazer discurso, mas eles não têm funções partidárias. O que quer dizer? Quer dizer que, assim, via de regra, o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro perdeu a liderança do PSL, então ele perde uma grande verba, que é a verba da liderança, ele perde muitos assessores, porque a liderança pode contratar dezenas de assessores, ele perde muito poder político, porque é o líder do partido, que agora é a Joyce Hasselmann, que é anti-bolsonarista, é a inimiga número 1 dos Bolsonaro, é a Joyce Hasselmann, que está assim com o Dória, que quer ser presidente, ele tem que derrubar o Bolsonaro, e a Joyce Hasselmann tirou os bolsonaristas de todas as comissões possíveis. Então você vai lá, uma delas, por exemplo, é a CPI das fake news, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. No caso é uma CPI mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, CPMI das fake news. Os deputados e bolsonaristas, eles saíram da CPI. A Joyce trocou todos eles, tirou Carla Zambelli, tirou Carolina Detoni, Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro e colocou pessoas anti-bolsonaristas. Colocou aqueles que os bolsonaristas chamam de traidores. Por quê? Porque agora há uma maioria absoluta, uma maioria completa anti-bolsonarista na CPI das fake news. Agora eles podem investigar tudo o que eles quiserem e eles sabem que os bolsonaristas não terão acesso nenhum à investigação. Porque até então, quando eles investigam, tem uma equipe da Polícia Federal só para ajudar na investigação. Quando eles recebem dados, esses dados são recebidos pela CPI e aí a mesa diretora lá da CPI, que é o presidente, a relatora, eles têm acesso a esses dados, mas qualquer parlamentar que faz parte da CPI pode pedir acesso a isso, ok? Quando não tem mais bolsonaristas na CPI, os bolsonaristas ficam de mãos atadas, eles não sabem o que a CPI está investigando e quais os rumos da CPI. Eles têm uma ideia, mas eles não sabem o que a CPI está encontrando. E aí a coisa começa a ficar feia para eles, porque eles não conseguem obstruir a justiça, eles não conseguem apagar as provas. Então esse é um grande problema para eles. E agora a CPI, tudo indica que hoje vai ser votado, ou hoje ou na semana que vem, para estender essa CPI por mais 6 meses. Então terá mais 6 meses de investigação no Congresso, em paralelo ao STF, são investigações diferentes, que no fim elas chegam no mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. Então imagina, um colhe prova por aqui e outro colhe prova por ali. E elas vão chegar e colher as provas. A CPI hoje vai fazer vários requerimentos, inclusive, e aí é que a coisa começa a ficar feia. A CPI hoje vai pedir para o Instagram, para o Facebook e para as outras redes sociais, vai pedir o conteúdo das mensagens e das publicações apagadas desses perfis bolsonaristas que eram usados para difamar pessoas. Lembra que eu falei aqui do perfil Bolsofeios, que foi criado a partir do e-mail do gabinete do Eduardo Bolsonaro, lembram? Esse perfil foi apagado, ele apagou o perfil. Quando veio a denúncia da Joyce, eles apagaram várias publicações e depois apagaram o perfil. Mas isso fica em algum banco de dados no Instagram. E a CPI vai voltar hoje para pedir para o Instagram, não pedir, para convocar isso do Instagram, falar, a gente quer tudo o que foi deletado, inclusive os chats, inclusive os stories que ficam só 24 horas, tudo. A CPI vai pegar tudo e aí vai ficar provado que do e-mail do Eduardo Bolsonaro foi feita muita difamação, foram cometidos diversos crimes contra parlamentares e contra outras pessoas. E aí a coisa fica feia, porque isso leva à cassação e aí são provas robustas, são muitas provas, são fotos, são memes, são vídeos difamando, contando mentiras, espalhando fake news. E para você perceber que,
desgraça não é pouca para os bolsonaristas, a CPI também vai pedir hoje ao Google a quebra do sigilo do e-mail do gabinete do Eduardo Bolsonaro, que é um e-mail do Gmail, do Google. E eles vão pedir a quebra desse sigilo ao Google. E o Google não tem motivo nenhum para não dar essa quebra do sigilo, até porque se o Google falar, não vamos quebrar o sigilo, a CPI vai lá e manda. E aí o Google é obrigado a fazer. Então, todo mundo está cooperando, exceto o Facebook. O Facebook não colaborou com um dos pedidos da CPI, mas todas as outras empresas estão colaborando 100%. Então, a coisa vai ficar feia. Imagina os e-mails do gabinete do Eduardo Bolsonaro, todos à disposição da CPI das fake news. Hoje também vai ser pedido, vai ser votada a quebra do sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático, ou seja, as mensagens online, do Hans River, aquele que foi lá mentir na CPI, que falou que a repórter da Folha queria fazer sexo com ele, no fim a repórter provou que era ele quem queria se encontrar com ela, ter encontro com ela. E aí a CPI, quebrando esse sigilo, já prova que ele mentiu, e aí já se pode entrar com um processo para ele e pedir a prisão dele por mentir na CPI. Olha, deveria ter sido preso aquele dia? Deveria. Uma coisa, eu critico aqui sempre, os parlamentares na CPI, nos depoimentos, a atuação deles é, meu Deus do céu, esse Hans River, o Alan dos Santos, foram atuações péssimas. Mas, na investigação é uma coisa que você não precisa ser uma pessoa muito assertiva, ou uma pessoa que pensa rápido, ou um lacrador, ou alguém que pensa muito. Não, você precisa saber investigar. Na parte da investigação, a CPI está avançando muito, mas muito mesmo. Então, nessa parte da investigação é a parte que mais importa, porque o depoimento é a parte que mostra para todo mundo. É a parte que tem a lacração. Olha, o Alan dos Santos lacrou para cima dos deputados, o Hans River falou isso e aquilo. É a parte que tem aquela cortina de fumaça que todo mundo perde o foco. O foco é a investigação. A investigação está avançando. Então, essa é a parte importante. E no caso do STF, por outro caminho, a investigação também está avançando. E conseguindo essas provas, já há elementos para cassação da chapa. Então vamos esperar, porque nos próximos 4, 5, 6 meses, o inferno do Bolsonaro vai só se alastrar. O Bolsonaro vai pegar fogo. E não adianta convocar manifestaçãozinha pedindo fechamento do STF, do Congresso, essas coisas. Não adianta, porque as investigações vão continuar e as investigações vão achar as provas e ele não vai ter o que fazer. Porque crimes estão sendo cometidos. E tem uma coisa que muita gente não lembra. Compartilhar fake news com fins eleitorais é crime, dá de 2 a 8 anos de prisão no Brasil, foi aprovado, é crime. Então, qualquer juiz que tenha um entendimento de que as fake news que os bolsonaristas continuam publicando têm fins eleitorais, ainda mais agora que 2020, ano de eleição, dá prisão. Então, calma, que a coisa vai ficar feia para eles. E você quer que a coisa fique feia, você chegou até aqui no vídeo, 13 minutos, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, curte o vídeo, para a gente levar a verdade para as pessoas. Por falar em levar a verdade para as pessoas, os nossos robôs do bem já estão 99% prontos. Só falta eu falei para o programador, criar um tutorial para ensinar as pessoas como fazer para que tudo seja mais organizado. Muita gente nem sabe criar conta no Twitter, então tudo vai ficar pronto até o fim dessa semana. Então, calma, que ainda nessa semana, ou no máximo domingo, segunda, já teremos robôs do bem levando a verdade para todo mundo e fazendo frente, pelo menos um pouquinho, aos robôs do Bolsonaro. Eles gastam 5 milhões por mês para levar fake news para todo mundo. Nós temos uma verba pequenininha, se você quiser ajudar, tem nos comentários o link do Apoie-se, tem o PicPay. PicPay não tira a porcentagem minha, ou tem o Seja Membro. A diferença é que você clicando em Seja Membro no canal, o YouTube fica com 30% do dinheiro. Você, no link do Apoia-se, o YouTube fica com 12%, o Apoia-se fica com 12% do dinheiro. E você pagando no PicPay, o PicPay fica com nada. Então aí qualquer contribuição que você faça chega direto para o canal e a gente usa direto para os robôs do bem 100% do dinheiro. Mas se você não conseguir no PicPay, tente no Apoia-se ou no YouTube e aí você está apoiando os robôs do bem e nós vamos levar a verdade. Não temos 5 milhões de verba. Se um dia a gente tivesse, coitado dos Bolsonaro, mas com a nossa verba pequenininha e com uma engenharia social muito bem feita, nós vamos conseguir
bater de frente com eles pouco a pouco, até o momento que a gente consiga realmente bater de frente com as fake news deles, levando a verdade para as pessoas. Porque pra gente, pra esquerda é mais fácil, por isso que eu critico a comunicação da esquerda, que nós temos a verdade. A gente não precisa distorcer nada, não precisa mudar de narrativa, não precisa desviar o foco, é só focar na verdade e a gente ganha deles. É isso, e se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo e vamos pra cima deles, a casa vai cair. Falou.